Hoje nós vamos ver as descrições feitas pelos profetas Ezequiel, Isaías e João, as descrições que eles fizeram sobre o trono de Deus, sobre a presença de querubins junto a Deus. Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. Os querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes ou como representações dele feita em ouro, conforme a representação da tampa da Arca da Aliança. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. A descrição poética do poder de Deus sobre a sua criação, ele cavalgava um querubim. Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas uma em direção à outra. E o Senhor se manifestava entre os querubins. A lição de hoje, irmãos, é uma lição difícil. São 3 textos longos. E eu fiquei preocupado, eu falei assim, mas essa lição está difícil. Mas aí eu pensei no seguinte, muito mais difícil estava para os profetas, que tinham que descrever o trono de Deus, descrever o trono de Deus através de palavras humanas, através de um repertório, de um vocabulário humano. Isso era praticamente impossível. E Ezequiel, Isaías e João procuraram descrever da melhor maneira o trono de Deus. Uma missão impossível, descrever o trono de Deus, descrever corretamente o trono de Deus. Mas vamos ver nos textos de Ezequiel, do capítulo 1, dos versos 4 a 14, Apocalipse 4, de 1 a 11, e Isaías 6, de 1 a 6. Vou separar nesses textos alguns textos que falam sobre o trono de Deus. Veja lá o profeta Ezequiel, agora no capítulo 1, verso 4. Uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, ao resplendor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Ainda no verso 7, luzia como o brilho de bronze polido. Ainda o verso 13 agora. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre eles, e deles saíam relâmpagos. E os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Veja a figura que Ezequiel usa: relâmpagos, metais brilhantes, relâmpagos zigue-zagueando, metais, carvão em brasa, à semelhança de tochas, fogo. Era essa a descrição que Ezequiel conseguia fazer do trono de Deus. Mas vamos ver agora o profeta João, em Apocalipse, capítulo 4, dos versos 1 a 11. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Veja, ele usa aqui metais preciosos, pedras preciosas, esmeralda, sardônio, jaspe, mas ainda um arco-íris, a presença de um arco-íris. Do trono saem relâmpagos, vozes de trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. João vê então esse trono, o trono de Deus, lá no céu. Ele foi chamado para ver esse trono. E ele descreve dessa maneira: relâmpagos, trovões, tochas de fogo, o Espírito de Deus. A aparência do Senhor Deus, então, que ele diz aqui: imediatamente me achei, e eis armado um trono, e no trono alguém sentado. E esse é semelhante ao aspecto, e agora ele fala de pedras preciosas. Veja ainda o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Essas eram as maneiras como os profetas conseguiam parcamente descrever
o trono de Deus, descrever a glória do trono de Deus. Mas eles também falam dos seres viventes, falam dos querubins. Veja lá, Ezequiel, no verso 3, ou melhor, no verso 5, diz assim: e havia 4 seres viventes. Ainda no verso 10, ele diz assim: a forma dos rostos desses seres viventes eram como de homem. À direita, tinham 4 rostos à direita de homem, como rosto de homem. Os quatro tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Portanto, veja, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Veja ainda agora o profeta João, capítulo 4, versos 6 e 7. Adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. 4 seres viventes, 4 querubins. E veja a descrição. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. A mesma descrição do profeta Ezequiel. Ainda Isaías diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. No verso 2, ele diz assim: serafins estavam por cima dele. Portanto, a presença de serafins. Amanhã nós vamos estudar mais detalhadamente essas 4 figuras, os 4 rostos dos seres viventes. Mas hoje, só para iniciarmos, eles representavam as tribos de Israel. O leão, a tribo de Judá. O boi, a tribo de Efraim. A águia, a divindade, a tribo de Dan. E o homem, o filho do homem, a tribo de Rubem. Judá, Efraim, Dan e Rubem eram líderes das tribos de Israel. Cada um liderava 3 tribos. E eles, então, são citados aqui nas descrições de Ezequiel, de Apocalipse. A mesma descrição, os mesmos seres viventes, os querubins. Mas essa presença do trono de Deus, o que implicava essa presença no povo de Deus? Um louvor à santidade e o poder criador do Senhor. Veja no texto de João, Apocalipse 4, verso 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Qual é a proclamação? A proclamação contínua desses seres viventes, desses querubins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Os seres viventes louvam ao Senhor Deus. Louvam ao Senhor Deus porque é um Deus criador. Veja a visão de Isaías. E clamavam uns para os outros, dizendo: quem? Os seres viventes, os serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja, impossível descrever o trono de Deus. A presença dos querubins, os querubins que se encontram sempre ao lado de Deus. Querubins assistem a Deus. E mais ainda, isso só pode motivar louvor, um louvor. Essa descrição indescritível do trono de Deus só pode mover as pessoas a louvar. Veja aqui um texto da nossa lição falando acerca dos serafins. Essas criaturas misteriosas, que tinham 4 rostos, não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel.
Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, elas são chamadas de querubins. Isso está em Ezequiel 10, versos 1 a 21. Além disso, eles estão associados às bravas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Veja, Ezequiel, João e Isaías descrevendo, tentando descrever da melhor maneira o trono de Deus. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local de encontro de Deus com Moisés, seja nas visões de tirar o fôlego das profecias dos profetas. Eles estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir a sua glória, tanto a raça humana feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado do seu trono. O que as criaturas de Deus devem fazer? Para que elas foram criadas? Para refletir a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus é o seu caráter amoroso e salvador. Devemos refletir a glória de Deus. Veja, Mateus 5, 48, palavras do Senhor Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Que ordem, irmãos. Ser perfeito como é perfeito o Deus que está no céu, quer dizer que nós vamos ser iguais a Deus? Não, irmãos. Esse texto quer dizer o seguinte: sede perfeitos enquanto seres humanos, enquanto Deus é perfeito como Deus. A perfeição que nos é possível enquanto seres humanos não é ser igual a Deus, idêntico a Deus, mas é ser o possível enquanto seres humanos, ser possível perfeitos, assim como Deus é perfeito. Como é que nós mostramos, então, o caráter de Deus? Como é que nós mostramos que somos semelhantes a Deus? Mostramos o caráter de Deus através do nosso comportamento. São atitudes comportamentais, são atitudes com relação ao próximo, são atitudes com relação ao nosso trabalho, com relação aos nossos negócios, com relação à nossa adoração na igreja. São atitudes que mostram o caráter de Deus. Que Deus nos abençoe, mas eu quero aconselhar vocês, leiam com cuidado, leiam com carinho esses textos que a nossa lição propõe para o dia de hoje. Ezequiel, capítulo 1, dos versos 4 a 14, Apocalipse, capítulo 4, dos versos 1 a 11, mais ainda, Isaías, capítulo 6, dos versos 1 até o verso 6, e acrescente também Ezequiel, capítulo 10, do verso 1 a 21. Despenda tempo para ver qual a maneira que os profetas descreveram o trono de Deus. E pense em você entrando diante do trono de Deus. Como entrar diante do trono de Deus? Somente através da justificação dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Mas essa maravilha, irmãos, essa maravilha indescritível que os profetas procuraram descrever e que está transcrita na Bíblia, o Espírito Santo separou na Bíblia, é para que a gente aprenda sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus. E assim como os profetas, nós possamos falar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus esteja com cada um de nós neste dia.